Bom, gente, um prazer inenarrável falar hoje aqui sobre um dos filmes, meus filmes prediletos, assim, um dos filmes que eu mais vi. Vi esse filme no Cineclube Gaumont Copacabana, deve ter sido quem lembra do saudoso Gaumont Copacabana, ali no posto 6, se não me engano, ali onde depois virou a Mariozinha, uma boate ali, era por ali, né? E esse filme marcou a época, né? No início dos anos 80, todos os cinemas assim, de arte no Brasil passaram A Árvore dos Tamancos e era um filme muito amado. Assim, as pessoas realmente foram ver esse filme e se emocionaram muito com esse filme. E ele ficou um tempão em cartaz no Brasil. Devia ter uns 14, 15 anos quando vi esse filme. Depois revi ele um monte de outras vezes, né? E ele é um filme muito, muito especial, né? Eu acho que é um filme muito especial na filmografia italiana. É claro, é um filme muito especial na filmografia do Hermano Olmi, né, que é possivelmente o melhor filme dele, né? E é um filme muito marcante porque ele foi para muita gente uma introdução ao neorrealismo, digamos, ao neo-neorrealismo, né? Porque ele é um filme de 1978. É, o neorrealismo, como a gente já falou, a gente já teve um debate aqui sobre ladrões de bicicleta e tal. O neorrealismo começa ali na virada dos anos 30 para os anos 40, né, com Rossellini, com De Sica e tal. Mas a influência do neorrealismo no cinema italiano e também no cinema mundial, ela nunca foi embora, né? Ela sempre se manteve ali, né? Outro dia a gente estava revendo os primeiros filmes do Pasolini, né? Mama Roma, Acatone, esses filmes que são maravilhosos, assim, e são filmes neorrealistas, né? O Pasolini ele cai naquela coisa mais comunista, marxista, poética e tal, depois, né? Lá pelo meio dos anos 60, mas o início dos anos 60 dele é neorrealismo na veia, né? Muitos cineastas italianos foram influenciados, Dino Risi, né, o Mario Monicelli, né, tem os companheiros, né, tem muitos caras que depois foram fazer outros tipos de filme. Em algum momento da vida eles embarcaram ali naquela onda do neorrealismo, foi uma coisa muito muito marcante. No Brasil também, né, o cinema novo, não tem como a gente é, esquecer, né, da influência do neorrealismo. Cinema novo ali, Nelson Pereira dos Santos, Glauber e tal, bem na virada dos 50 para os 60, né? Então, assim, 15, 20 anos depois do neorrealismo italiano. Mas o Árvore dos Tamancos é de 78, né? O que não quer dizer que o Hermano Homme já não tivesse a influência neorrealista antes. Ele tinha e muita, né? A vida dele é uma vida muito interessante. Ele é de uma família ali do norte da Itália, da região de Bérgamo, né? Ele é uma família muito pobre. Ele vai trabalhar com 3 ou 4 anos. A família se muda para Milão e ele consegue uma vaga ali de aprendiz ali na Edison Volta, né, numa fábrica. E ele convence a fábrica a criar uma divisão de filmes, né, para filmar o dia a dia da fábrica e tal. E ele começa a fazer documentários na própria fábrica. É muito, muito, muito legal a vida do Hermano Homem. Em 61 ele faz essa maravilha aqui. E o Posto, não sei se vocês já viram esse filme, né? Eu tenho o DVD. É o segundo longa dele, né? O trabalho, né? Acho que seria, né? O cargo, né? Acho que é a melhor tradução, né? Que é um filme autobiográfico sobre um moleque que é ele, né? Que vai exatamente do interior para a cidade grande, para Milão, e arruma um emprego numa fábrica, num escritório e tal. E esse filme é um filme de 60, 61, não me lembro por ali, né? Comecinho dos anos 60, 61, né? Extremamente ligado ao neorrealismo, né? Com atores também amadores. E o Hermano Homi tinha uma predileção assim por histórias de pessoas comuns, né? Pessoas do proletariado, pessoas pobres e tal, mas nunca com uma visão condescendente, né? Os filmes são muito emotivos, são muito humanos, mas ele não tem aquela coisa que alguns filmes do neorrealismo têm aquele traço um pouco professoral, né? Tipo, esses caras são pobres, mas por isso eles são gente boa, né? Essa beatificação da pobreza não é uma coisa que você vê nos filmes do Hermano Homem, ainda bem, né? Você vê em alguns casos
do neorrealismo, mas nos grandes diretores você nunca vê, né? Você nunca vê isso no Pasolini, você nunca vê isso no Rossellini, né? Isso simplesmente não existe, né? Mas o Il Posto é um filme sobre esse moleque que arrumou um emprego nessa, nessa firma e a inadequação dele, um cara que saiu de uma vida, digamos, camponesa e está indo para uma cidade maior, que é uma inadequação que a própria família Homem experimentou, né? Ele depois faz um filme muito legal chamado I Fidanzati, né? Os Noivos também, que é muito bonito, assim, também na pegada neorrealista. Eu sei que em determinado momento da vida dele, ele é do início dos anos 30. Lá no meados dos anos 70, ele volta a morar na região ali do norte, perto de Bérgamo ali, né? E ele mora perto de Milão, ali depois ele muda para um local e eu li uma entrevista dele, ele falando que em algum momento ele realmente mudou para o campo mesmo, para um lugar assim muito isolado com a família dele, né? Que foi a inspiração para ele fazer o Árvore dos Tamancos, né? Ele adorava a vida campestre, ele adorava essa galera e ele conhecia muito bem esse povo camponês ali daquela região do norte da Itália e ele decide fazer um filme sobre essa experiência, né? Essa experiência comunal, né? Familiar desse grupo de famílias que habita aquela digamos, aquela fazenda, né, que é onde vocês viram o filme, né, mas eles trabalham basicamente para um senhor de terras. A casa é do senhor de terras, é como se todo mundo morasse numa casa emprestada pelo senhor de terras. Então eles trabalham uma casa meio comunal, assim, grande, onde moram todas as famílias, assim, cada uma como se fosse uma vila, assim. E eles plantam, colhem, e uma grande parte da colheita vai para o senhor de terras, e o pagamento deles é um pedaço da colheita e a hospedagem, digamos assim, né? O filme se passa no finalzinho do século XIX, né, 1898, e ele filmou no próprio, no exato local onde a história se passa, com um elenco inteiramente formado por camponeses e famílias de camponeses, né? Todos amadores, nenhum era ator. O Hermano Homem, como em quase todos os filmes dele, ele escreveu, dirigiu, produziu e esse, se não me engano, ele fotografou também, né? A Árvore dos Tamancos, né? E montou o filme também. E isso tudo vem da experiência documental dele, onde ele fazia filmes praticamente sozinho, né? E revendo aí pela enésima vez o Árvore dos Tamanhos. Só falar rapidamente do filme, então. Ele queria fazer o filme como um docudrama inspirado em dois filmes ali do final dos anos 40. Eu até selecionei aqui os filmes para vocês, quer ver? É, um filme francês do Georges Rouquier chamado Farrebic. Não sei se vocês já viram esse filme. É um filme, assim, aulas eu vou postar aqui o nome, tá? Vou postar aqui no chat. Assim que vocês quiserem procurar, tem no YouTube, eu achei, sem legenda, mas é um filme também muito parecido com A Árvore dos Tamancos. É um filme sobre a vida numa vila camponesa no interior da França, nos anos 40. E o Fouquier, que era um documentarista, fez exatamente a mesma coisa. Quer dizer, na verdade, o homem fez a mesma coisa que o Fouquier, né? Pegou uma galera que era moradora local e fez um docudrama com eles, né? Então, encenou, ensaiou com eles e tal. E o filme tem realmente essa pegada documental. E o outro filme, claro, é La Terra Trema, né? Do Visconti, né? Que é um filme sobre... um filme neorrealista sobre os pescadores da Sicília e tal, que o Visconti famosamente fez com os moradores, né? Um filme muito bonito, assim. Fui rever outro dia, achei que ele deu uma envelhecida, assim. Eu não sei, eu acho que eu curto mais o Visconti gay do que o Visconti comunista, não sei vocês, entendeu? Mas eu gosto muito mais do Morte em Veneza, né? Eu gosto muito mais do Visconti safadão, né? Do que do Visconti professoral e dando lição de moral. Então, eu acho que La Terra Trema, assim, vale muito como um estudo antropológico ali, é muito bacana,
Mas 2 horas e 40 do La Terra Trema, confesso que foi um pouco demais, assim. Eu não sei se vocês reviram esse filme recentemente, mas eu achei que ele envelheceu bem mal. Salvo engano, Diferentemente, é o primeirão dele, Barça, se não me eu, engano. É o filme zero, eu sei, né? eu sei. Mas é o filme que todo mundo fala, o neorrealismo, La Terra Trema. Mas assim, ele é incomparavelmente menos interessante do que outros filmes feitos, inclusive, no mesmo período, como Ladrão de Bicicleta, como, né, o Roma Cidade Aberta até, né, que é um filme quase um documentário, né? Mas eu acho que ele envelheceu, diferentemente desses que eu citei, ele envelheceu meio mal, assim, né? Ele é mais um experimento cinematográfico interessante, essa coisa de vamos trazer a realidade para a tela, né, e usar realmente o que a gente tem ali. Os caras falam num dialeto lá da Sicília que você não entende você não entende patavinas, e tal. É interessante, mas foi difícil rever, cara. La Terra Trema foi difícil. E eu adoro o Visconti, mas realmente não foi das experiências mais prazerosas. Mas o Farrebic é mais ou menos a mesma coisa, apesar de ser mais curto, assim. É uma história simples, passada numa comuna, numa aldeia, mas é muito bacana porque ele filmou em 1940 e poucos e a galera age como se eles estivessem 50 anos antes. Então parece que assim muitos assim os lugares ainda estão discutindo se vai ter luz ou não no lugar. É muito legal, assim, muito como um documento assim é muito interessante ver o Farrebik. Eu não consegui achar ele legendado, mas no YouTube tem vários aí sem legenda, né? E aí, só voltando a falar da Árvore dos Tamancos, o Hermano Holme queria fazer um filme para Rai, né? Um filme em 3 partes, meio um documentário para Rai, que foi o que ele fez, né? E só que ele resolveu exibir o filme em Cannes, e o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? E aí ele foi lançado no cinema. Ele não era um filme para ser feito, para ser lançado no cinema, né? E ele acabou sendo lançado no cinema e foi uma explosão, né? Foi uma coisa assim, as pessoas, esse novo neorrealismo, né? Que ali no final dos anos 70, meio dos anos 70, deu uma, deu um up ali no cinema italiano, né? Quando a gente pensa, não sei se vocês já viram os filmes dos Taviani, que eles fizeram, dos irmãos Taviani desse período, né? Pai Patrão, esses filmes, eles são muito nessa pegada neorrealismo, neo-neorrealismo, né? E esse filme foi super bem falado, ganhou Palma de Ouro, virou meio um clássico. Hoje ele é super discutido e tal. E ele tem, assim, algumas qualidades que são muito marcantes, né? A primeira é assim, é um filme de quase 3 horas de duração que você consegue rever quantas vezes você quiser, porque ele é tão lindo, né? Ele é de uma beleza assim, tão, ele não te entedia em nenhum momento, né? Apesar da primeira hora dele, e isso revendo várias vezes, assim, você percebe a primeira hora dele quase não tem narrativa, né? É um filme quase um filme etnográfico, né? A primeira hora dele, né? E dessa vez que eu fui rever, eu contei que eu me lembrava que a história dos tamancos aparecia muito no final do filme, né? Assim, apesar do filme se chamar Árvore dos Tamancos, esse tema central do filme é um filme e eu marquei a primeira menção a ele cortar uma árvore é com 1 hora e 50 de filme. Quando o pai decide que ele vai cortar uma árvore para fazer um tamanco para o Mineque, coitado do menino, que não tem um sapato Podia ser um filme choroso pra caramba, né? Podia ser uma coisa, nossa, coitado do Mineque, ele não tem um sapato para ir. É o Charlinho, né, do Hermes e Renato, né? O Charlinho que atravessa o país para estudar. É basicamente isso, né? O Mineque é isso, é o Charlinho, mas nunca é essa choradeira, né? O filme nunca vira essa choradeira, porque o Hermano Homem ele é tão respeitoso com seus personagens, né? Os personagens são tão legais, eles são tão humanos, né? E eles são tão reais ali, né? Em nenhum momento ele tá passando a mão na cabeça de ninguém. As pessoas são de carne e osso, eles fazem um monte de besteira, eles fazem coisas erradas, né? Não tem aquela coisa sacrossanta da pobreza, né, que muitos filmes têm, né? Essa visão da pobreza como uma coisa que enobrece o homem, né? O Hermano Homem não cai nunca nessa armadilha, né? Mas voltando, a primeira menção aos tamancos é que vem com 1 hora e 50 e
o clímax da história, que é a expulsão da família da casa, é com 2 horas e se faltam 10 minutos para acabar o filme. É uma das últimas cenas do filme. Quer dizer, de tamanco mesmo, o filme não tem nada, né? O filme poderia se chamar O Parto do Cavalo, ou poderia se chamar o Porco Cortado para o Almoço, né? Ou poderia se chamar A Moeda Escondida né, no pé do cavalo, né? Na pata, né? Ele poderia se chamar qualquer coisa, porque o filme é uma amálgama, né? Uma reunião ali de pequenas histórias, né? A primeira hora é notável, né? Porque você parece que você está vendo um documentário, assim, né? Uma coisa assim, parece que você está vendo assim a vida daquelas pessoas em 1898 de verdade ali, né? E a história demora a engrenar, até porque não tem um grande fio condutor, mas você começa a perceber ali as diferenças entre aquelas quatro ou cinco, acho que são quatro famílias, né? Tem os personagens marcantes, né? O pai do Minek, que é o cara que conta aquelas histórias à noite, quando todo mundo se reúne, né? E revendo o filme agora, assim, muitas coisas me chamaram a atenção, novamente, né? Uma delas é o seguinte, é a profunda conexão desse filme com a natureza, né? O filme é contado nas estações do ano, né? Então a gente vê o verão chegando, vê o inverno chegando, vê a colheita chegando, né? Realmente as coisas vão mudando, que mostra também a perseverança do próprio Hermano Homem, né? Ele filmou esse filme durante mais de um ano, claro, né? Porque ele está lá naquele local com todas as épocas do ano, as estações do ano mudando, né? E é um filme em que eu fiquei pensando nos personagens desse filme, né? Que na verdade ele é um road movie, né? Só que ele é um road movie às avessas, né? No road movie, os personagens eles sempre mudam de local. Eles estão sempre andando para um outro local. Nesse filme, é diferente, porque são as pessoas que chegam na vila. Seja o cigano que vai lá vender tecido, seja o veterinário, né? Seja o médico, seja a parteira. É muito legal isso, né? Quer dizer, eu acho que até por uma razão financeira, né, de não ter muitos cenários e de querer concentrar muito a narrativa naquele mesmo local e poder, de alguma maneira, controlar as atuações da galera e, né, e ter uma. Porque é tudo amador ali, né? Quer dizer, o Hermano Homem, ele escreveu, dirigiu, ensaiou com o pessoal, né? Mas muito do filme foi improvisado também, né? Então ele falava pro cara, conta aí a história que seu avô contava à noite aqui quando tinha. Quando vocês se juntavam para ouvir. Aí ele contou aquela história maravilhosa, né? Do cara que morreu, uma história assustadora, assim, que é muito, muito legal, né? Ou, me conta a história de como o seu bisavô botou uma moeda, né? Achou uma moeda de ouro e botou a moeda no casco do cavalo, né? Até quando chega, por exemplo, a grande atração do filme é aquele carnaval que tem, aquela festa tal, né? Mas a festa também vai a eles, né? A festa chega próximo a eles, né? Eles até saem um pouco de lá, mas não tem aquela coisa de personagens que vão embora e voltam. Só tem um personagem, na verdade dois, mas um retorna. Só tem um personagem que sempre sai de lá, que é o Minek, né? Que é o moleque que vai andar todo dia 6 km para estudar, né? E é demais a cena no início, quando o padre vira para a família e fala, contra a vontade deles, né, que eles queriam que o menino ajudasse em casa, né? O padre fala, não, esse menino é muito inteligente, então ele tem que estudar. E o pai fala, pô, mas ninguém da minha família nunca estudou. Mas ele tem que ir, né? E é o único que se aventura fora daquele lugar. Depois o casal, né, o casal que tem eles se cortejam lá e eles acabam se casando, eles saem, vão para Milão, mas é uma ida, um bate e volta, assim, né? Porque eles imediatamente já recebem a tarefa, a missão da freira lá de adotar aquele menino e eles retornam à cidade, né, à vila, né? Eu não sei, eu fico com a impressão de que se tivesse um Árvore de Tamancos 2, o Minek ia ser tipo um advogado voltando a, a,
como aquela coisa bem cafona do Cinema Paradiso, né? Do cara que compra o cinema, que quer voltar. Cinema Paradiso é o oposto disso aí, uma lacrimejada, todo mundo chorando, né? Uma bregaiada. Funciona, mas é o oposto das árvores dos tamancos, né? Mas eu fico imaginando o que que seria o Árvore dos Tamancos 2 e para a gente falar um pouco também sobre esses personagens, né? Que são personagens, nenhum personagem ali, nem os mais jovens, dão a menor pinta de que vão querer sair daquele lugar. O único que tem ambições é o Minek, né? É o único que tem ambição naquele negócio todo, o menor de todos ali, e é o único que percebe talvez a beleza, né, de se aventurar fora daquele lugar, de aprender, né? São lindas aquelas cenas dele com os pais, ele contando para os pais, poxa, eu vi um bichinho que tem dentro da água, e o pai, sério, tem um bicho dentro da água, como assim? É, eles são pequenininhos, você não consegue ver e tal, nossa. E o carinho do pai esquentando o pé dele na lareira, né? De novo, a Márcia está falando, é lindo demais. É lindo e não é panfletário, né? Não é uma coisa assim, tipo, vamos idealizar a pobreza, né? Vamos, não é, né? Ele, o Holmes sempre falou que ele foi acusado, né, o filme, de ser um filme conservador, de ser um filme careta, exatamente por isso, porque digamos, a pobreza está sempre à mercê digamos assim, da força destruidora do patrão, né? O patrão nesse filme, ele quase não aparece, né? Ele tem duas ou três cenas, ele aparece muito de relance, ele só aparece assim ouvindo música, com o filho tocando piano naquelas cenas ali, né? Mas ele é uma presença meio sombria ali, né? Uma coisa que paira ali, né? Como uma ameaça quase, né? Ele nunca faz parte daquilo, é um cara que realmente não se, nem quer, né? De alguma maneira se adequar àquele ambiente ou fazer parte dele, pelo contrário, né? Não, Thiago, guarda aí teus comentários pra gente falar isso aí, cara. É, pra gente falar já já. Já vou abrir aqui pra galera discutir o filme. E o Hermano Holme foi acusado de um certo, digamos, fazendo uma história simplória, né? Mas eu acho que essa história não tem nada de simplória, né? Eu acho que ela é uma história que é exatamente como a personalidade do Hermano Homem. Ele é uma história claramente feita por um cara de esquerda, né? O Hermano Homem era um cara ligado à esquerda e um cara religioso, né? O filme tem claros tons religiosos, né? A ressurreição daquela vaca, que é o ganha-pão daquela família, né? As pessoas mais caridosas e inteligentes do filme também são o padre, né, que dá o conselho para o menino aqui estudar, e a freira que toma conta daquelas crianças e tem aquele orfanato e que dá uma vida ali para aquele casal tomar conta, né? Então, assim, ele tem tons claramente religiosos, ele tem tons claramente de um cara que é liberal, que é um cara de esquerda, assim, mas eu acho que é muito legal o final do filme quando a família do Minek é expulsa, né? E você fica esperando que vai ter alguma reação, né, do povo, dos amigos e tal. Apesar deles se reunirem ali todo dia e todo mundo ser querido e as pessoas chorarem pela família lá do Minek, não tem um hiato de uma reação de alguém, né, que vai protestar contra essa injustiça da família ser expulsa por causa de uma árvore, né? E eu acho que assim, se esse filme fosse refeito, por exemplo, digamos que Hollywood comprou o Árvore dos Tamancos, o que que ia acontecer? Ia ter o Brad Pitt ia ser um dos pobres, né, dos camponeses, né? O filho dele ia ser, sei lá, o Paul Dano, alguém assim. Eles iam se revoltar contra o malvadão que mandou a família embora, iam fazer uma revolução lá, não iam colher o arroz, sei lá o quê, e ia acabar tudo bem. Mas na vida real não era isso que acontecia, especialmente na Lombardia em 1898, né? A galera botou o rabo dentro, né? E falou:
esse é o nosso destino. Não adianta a gente ficar lutando contra isso. E a cena deles indo embora é uma coisa assim muito, muito, muito pesada, né? Muito pesada porque você fica querendo levantar e falar, façam alguma coisa, não deixem esses caras irem embora, mas ninguém faz nada, né? E a mesma simpatia ou a mesma, sabe, são pessoas que meia hora antes no filme estavam lá juntas e fazendo comida e um ajudando o outro e tal, mas eles são impotentes quanto a o poderio, né, daquele senhor de engenho ali, né? A mesma coisa o casal que vai para Milão e vê presos, né, andando pela rua, possivelmente anarquistas e tal, né? Eles não reagem, eles se encostam na parede e ficam esperando as coisas passarem. É uma visão muito mais realista do que você achar que alguém que foi criado naquele ambiente, né, subitamente vai ter vai cair um raio na cabeça dele, ele vai adquirir uma consciência política revolucionária de uma hora para outra, né? E o Hermano Holmes sabe que as coisas não são bem assim, né? Então, o filme termina dessa maneira super triste, né? E para encerrar, para a gente abrir a discussão, eu queria só falar um pouco sobre a influência que esse filme teve em, sabe, em muitos outros cineastas. Eu acho impossível a gente ver o moderno cinema iraniano, né, seja do Panahi, esses caras todos, assim, sem pensar nesse filme, né? Um dos maiores fãs do Hermano Homem é o Mike Leigh, né? O inglês Mike Leigh. Faz todo sentido o Mike Leigh gostar desses filmes, né? O Ken Loach é um grande fã dele, os irmãos Dardenne são grandes fãs dele, né? Toda essa galera que lida com um cinema mais humanista, um cinema ligado nesses temas, pequenas histórias que querem dizer grandes coisas, né? Esse é o legado do neorrealismo, eu acho, né? São pequenas histórias pessoais. É o cara que perde a bicicleta roubada e que está indo atrás da bicicleta para conseguir um emprego para sobreviver à família. Ou o idoso que não consegue sobreviver, que tem um cachorrinho, estou falando de Humberto D., né? E que está tentando sobreviver num país em crise, né? Ou a mãe, estou falando de Mama Roma, né? A mãe tentando cuidar do filho, ela é uma prostituta e quer dizer, são pequenas histórias do dia a dia, histórias que poderiam acontecer com qualquer personagem e tal, que são transformadas em analogias de coisas muito maiores do que a própria história ali, aquela história mundana ali. Então, acho que a Árvore dos Tamancos é isso. É um microcosmo ali de quatro famílias ali do final do século XIX, como eles vivem, né? E como eles são sujeitos é, digamos, sujeitos às intempéries da natureza, né? E também às vontades das pessoas que mandam neles, né? Os patrões e tal, né? Porque a vida da família inteira é decidida ali numa hora que o cara tá andando de charrete e ele passa por aquele caminho todo dia, ele mostra, né? O cara indo e voltando, indo e voltando. Um dia ele vê a porcaria da árvore cortada e você sabe, putz, não, isso aí vai dar algum problema pro coitado do Minek, né? Então é isso, galera. Vou abrir aqui. Quem gostaria de fazer comentários? Quem gostou? Vamos lá? Vou começar então. Por favor, Márcia. Até porque acho que assim, a coisa que mais me pegou assim tem um pouco a ver com o jeito que você colocou aí a história do tamanco, mas é um pouco diferente. Porque eu não conhecia o filme, não tinha visto, tal, e muito legal ouvir você falar até da recepção na época e tal. Então eu assisti pela primeira vez. E o nome é estranho, né? A Árvore dos Tamancos. Então a hora que terminou, eu fiquei um pouco assim, nossa, que louco. Eu achei que tinha muita coisa em torno do tamanco. Termina, né? Mas se a gente pensar que a conversa, assim, né, o que que é o tamanco, né? Esse único personagem que sai, né, daquele lugar. Então, talvez sejam três momentos, na verdade. Começa com a conversa com o padre, aí no meio tem o episódio do tamanco e termina com eles indo embora. E quando eu fiquei pensando, mas que diacho, por que desse nome e tal, e aí eu pensei nisso,
Você falou, ah, se tivesse um segundo, ele voltaria na forma de um advogado, não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, será que no momento em que eles saem, né, do lugar lá, será que o Batista ele não vai encontrar com aquela poeirinha de socialismo que apareceu ali um pouco também, né? Será que não vai acontecer isso? Aí, nesse sentido, eu achei até um pouco, sei lá, esperançoso, assim, né? Tipo, pode ser, porque esse personagem também é maravilhoso, né? Ele é de um, nossa, gente, ele é o centro, assim, daquela comunidade, né? O pai, né? Mas, nossa, maravilhoso. Olha, é um final aberto, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a família. Você tem razão, ele poderia adquirir uma consciência né? Agora, baseado no que o filme já mostrou, assim, nenhum outro personagem desses, isso não acontece com ninguém mais, né? Não tem ninguém que foi para que saiu daquela vila, né? Um tema muito corriqueiro nesse tipo de filme é a pessoa que tá voltando depois de anos, né? Tipo, o cara saiu de lá, né? Passou anos fora e volta com uma nova imagem, com novos ideais e tal. Mas ali é tudo tão parado, né? Uma coisa tão parada no tempo que eu não sei. Eu acho que é uma hipótese muito interessante, Márcia. Poderia acontecer. Eu vejo mais como um final triste do que esperançoso, mas eu não sei. Só, posso só fazer um. Claro, Porque não é que eu achei que ele ia tomar nenhuma consciência, assim, com o tal do raio, né? O raio sim, conscientizador. é, Mas o tempo inteiro ele é encantado, ele sim, ele é aberto para o novo, né? Ele olha o caderno, essa história sim, que você falou do é, peixinho, ele olha o caderno e fala com a esposa, mas isso daqui não parece um E, né? é. E, não sei, ele é esse cara aberto. Então ele fala, pô, mas meu filho tem que estudar, eu queria tanto que ele ajudasse a gente na lavoura, mas ele faz de tudo para o filho ir estudar, né? Então, se de repente nesse mundo aí com que ele vai se deparar, né? Mas então, ele faz de tudo para o filho estudar porque o padre mandou, porque ele não queria, né? Ele reclama com a mulher. Ele fala: "Nossa, vai ser, né, mais um, né, ele não vai ajudar em casa", né? E a mulher fala: "Não, mas o padre falou que, sabe, Deus vai nos ajudar". Então, tem esses dois lados também, né? Não é que eu não sei, não acho que o Batiste assim, uma hora ele falou assim: "Nossa", o que eu acho que acontece ao longo do filme é que ele fica encantado com o progresso do filho dele. Né? Isso é um negócio muito legal, né? E quando ele vê o moleque andando com aquele sapato horrível, que ele não, né? Ele imediatamente ele não pensa duas vezes, ele vai lá, corta a árvore e faz o tamanco pro moleque, né? É, mas eu não sei, é tão forte, né, a presença da religião, a presença do padre ali, né? As parteiras também, depois a freira lá. Eu não sei se essa mudança aí da cabeça do Batiste foi uma coisa motivada pelo progresso do Minek, do filho, né? Ou se foi uma coisa que ele aceitou e depois ele começou a ver que poderia ser uma boa, entendeu? Será que seria uma boa? Isso que é o negócio. Tem alguém ali que faz. Ninguém ali fazia nenhum outro trabalho que não fosse trabalhar no campo, né? Não tinha ninguém, né? Ninguém. As mulheres ficavam em casa, tomando conta das crianças, né? As crianças em determinada idade já começavam a ir também para o trabalho, mas não tem ninguém ali que tem planos de ser outra coisa senão aquilo, né? Eu não sei. Eu acho. É uma boa discussão. Muito legal. Vamos lá. Primeiro a Ilana, depois o Roger e o Thiago. Fala, Ilana, tudo bom? Tá sem som, tá sem som. Pronto, agora foi, né? Foi. Eu acho que, pegando o gancho da Márcia, se tivesse uma sequência de conscientização, acho que o nome ia ser Sopa de Tamanco, né? Pau puro. É, Indo conscientizar, ficar revoltado, se conscientizar com os estudos e tal, e voltar para se vingar de todo mundo, assim. Mas, brincadeira boba à parte, quando eu vi o Árvore de Tamancos, ele me remeteu muito ao Amarcord. Claro, com as suas devidas proporções, sim. assim.
A Macorde é mais episódico, é mais centra... e o Árvore de Tamancos é A Marcord, mais... só para quem não viu ainda, é um filme autobiográfico do Fellini, né? Onde ele fala da infância dele em Rimini, né? Na Itália. Enquanto o Fellini se apoia no aspecto da memória, é, o Omni tá interessado no real e tal. Não sei se eu viajei, não sei se tem um pouco a ver e tal. Eu acho que tem muito a ver, mas os estilos são diferentes, né? O Ah, Fellini é sim, com muito mais certeza. barroco, né, do que o Homem, né? O Homem, apesar do Homem, as imagens dele remetem a pinturas antigas, né? Que esse filme é um quadro, né? O filme você vê qualquer momento ali, você parece estar vendo um quadro, impressionante. Mas o Fellini, ele tem esse estilo mais rococó, né? Um estilo mais, digamos, virtuoso de ficar visual, né? Eu acho, né? Mas você acha que os dois filmes se parecem, Wilana? Não, não, estilisticamente não tem Sim, como. mas Mas, tematicamente sim. exatamente. Me remeteu muito ao Amacorde, assim, Ele, quando eu... ele, ele lembra muito Pai Patrão, assim. Se vocês Também, também. puderem ver Pai Patrão dos É, irmãos Taviani, é uma paulada esse filme, né? Bem mais violento, né? é. E o Pai Patrão tem aquela coisa, né? De ser um filme, é a história de um. O filme é isso, né? Não vou ficar dando spoiler aqui, porque acho que é muito legal vocês verem, mas é a história de um menino que é extremamente maltratado pelo pai e que depois não vou ficar dando spoiler aqui, mas tem um clímax, né? O filme, O né? jogo vira. O jogo vira, assim, mas é maravilhoso e certamente está nessa tradição aí É, também. esses filmes da volta à infância, né? É muito, muito bonito. Roger, por favor. Olá, pessoal, de novo. É, o filme é maravilhoso mesmo. A primeira hora é a que eu gosto mais. Aquela, você pega a cadeia do milho inteira ali, Nossa, né? Eles cara. colhendo, descascando, tirando. E tem uma partezinha com trigo também, separando os animais e tudo. As moças vão fazer fio, né? Vão fiar, vão cozinhar, vão. As crianças brincando para todo lado. E o menino, que é muito bonitinho e tudo, ele é muito esperançoso e só para somar sobre o que a Márcia também falou, ela falou, o pai, ele segue o padre sem ressentimentos, né? Ele reclama ali logo no começo, pô, ninguém nunca estudou aqui, mas depois, cara, é só carinho com o menino, ele fica impressionado com o progresso do menino e a maneira como o filme mostra o menino indo para a escola. Porque, e aí, o Barça mencionou isso, qualquer filme hollywoodiano botaria um tema triste e o menino se despedindo da mãe para ir para a escola, botaria ele fazendo qualquer coisa. E não, você vê ele indo para a escola enquanto está acontecendo outras coisas, você vê ele chegando enquanto está acontecendo outras coisas. A cena que ele quebra o tamanco, que tem ele saindo da escola, é um pouquinho maior com relação. Mas fora isso, é muito episódico mesmo, Sim, pequenininho, né? E o tema do tamanco em si, o Barça também falou, aparece lá 10 minutos finais a consequência. E é uma coisa episódica que se você tira, o filme fica com 2 horas e 40 e é maravilhoso igual. é, é, É uma coisa a mais, gera o nome do filme, e tem uma coisa simbólica, né? Que ele quebra buscando se desenvolver. O menino está indo e voltando da escola. São 12 km por dia, né? É muito puxado. E é o que vai tirar a família daquela inércia, que é a inércia que o próprio filme mostra, todo mundo tá ali, vai ficar ali. Só que a possibilidade deles saírem, que é o menino indo para a escola, gera eles saírem por outra razão, né? Eles vão ser sim. demitidos, enfim, por conta daquilo. Ah, o fato de ele cortar aquela árvore em específico é difícil de entender. Por que não uma árvore fora do caminho? Tinha que ter. É. Mas, e, e- mas enfim, claro, tem que ter a história do filme. E quando o Barça mencionou os iranianos, ah, aquele filme do Kiarostami, Onde Fica a Casa do Meu Isso, Amigo, igualzinho. pode ser um É igualzinho. spin-off, né? É, Pega a é história do igualzinho. menino É. e aí ele indo para a escola no outro caminho. É, mas enfim, maravilhoso, muito, muito lindo mesmo, uma pintura. Um ponto que o Barça falou das parteiras, não foi a parteira que fez o parto, foram as É. vizinhas. As vizinhas, né? É. Foram as vizinhas. Tem Fala, "Pô, você não razão. podia. Ela falou, não, a mãe fala, não, nasce como quer, ele vem ao mundo como quer. Entendeu? Muito lindo. Eu me lembro de ter lido em algum lugar alguma coisa sobre por que que ele escolheu aquela madeira.
E não me lembro se foi o Omi ou alguém do filme falando que era um tipo de madeira específico que eles usavam para fazer tamanco, né? Não era uma madeira qualquer. Tipo, então não sei se era, né? Mas você tem razão, ele poderia ter ido num lugar no meio do mato ali, achado um tronco qualquer. Mas aí a gente não teria o final, uma roteirada, né? Beleza. E o que eu acho bonito disso, que é a única coisa que qualquer um das quatro famílias faz que vai contra a relação patrão-empregado. É a única coisa, né? Tem uma, assim, eles escondem, por exemplo, eles põem pedras nas carroças para pesar um pouco mais na hora da pesagem do coisa. É a única coisa que eles fazem, mas eles não são pegos, né? Mas esse pecado, né, do Batiste, né, digamos, dessecrar ali uma árvore que pertence ao patrão, né, como se não tivessem mais árvores ali, é a única coisa que alguém faz ali que poderia ser punido com alguma coisa, porque as pessoas são tão conscientes do seu lugar, né? Todo mundo fica na sua, né? As brigas que tem, a pessoa que bebe, o filho que briga com coisas, são coisas internas das famílias ali, mas isso nunca passa pro patrão, né? Não tem uma reclamação, não tem ninguém reclamando, olha, quero ganhar mais, ou, sabe, a condição aqui da casa não tá ruim. Isso é uma coisa que, assim, inexiste no filme, né? As coisas são o que são, eles moram ali e deem-se por satisfeitos de morar aqui, porque o patrão é muito bom para vocês, assim, né? Tem até uma hora no filme, desculpe, vou passar pro Thiago aqui. Tem uma hora no filme que o rapaz que tá dando em cima da menina, que depois casa com ela, ele é meio visto pelo patrão assim à noite, né, na casa, que ele grita, onde, quem que tá aí e tal, e ele foge rapidinho para não ser visto ali, né? Isso também poderia render uma expulsão, ou poderia render alguma coisa, mas não tem essa coisa, né, Márcia, desse conflito de classes, né? Ele não existe no filme, né? Ele não existe, é tão delineado, né? O patrão aqui, eles aqui, né? Que não tem uma, não é o Bertolucci, não é 1900, né? Não são esses outros filmes mais ativistas, digamos assim. Não é o Mario Monicelli, né? É um filme de uma certa maneira conformado, né? Ao mesmo tempo realista, né? Tiago, por favor. É o romance mais lacônico do cinema. Desculpa, só falar Sim, essa coisa. sim, não tem. Essa- Eu, eu vou te beijar quando chegar a hora, né? Tipo, é isso. Não tem. Eles não têm interesse nenhum em mostrar também, né? Bebês nascem de cegonhas, aparentemente, porque não acontece nada o filme inteiro, né? É muito curioso. E só antes de passar para o Thiago, uma coisa que me chama a atenção. Por que cacetas o Batiste foi fazer o tamanco dentro de casa? Para todo mundo ver e o cara mandar pro patrão que o. Porque foi aquele cara que dedurou, né? Foi o filho lá né, que dedurou o Batiste, né? Pro capataz lá. Ele não Nossa, poder. gente, perdi essa informação. Sério? Quem dedurou? Se lembra que no final do filme, porque assim, eles não sabem quem cortou a árvore, né? E aí aquele capataz vai lá e encontra o filho, aquele filho que bebe, que briga com o pai, né? Ele encontra, eu suponho que foi ele que falou que foi o Batista, Só porque pode ter sido, pelo só filme, pode ter assim. sido, Só porque pode ter como sido. que ele vai adivinhar que foi, né? O que que Então você eu tá sup... fazendo aí? Né? Ele ele fala, tô fala, ceifando aqui, não sei o quê. é, tá na cara que ele falou, não, não fui eu, mas eu sei quem foi, né? Me dá aqui mais uma ração de não sei o que eu vou, né? Mas o filme é tão legal até com os personagens que o homem nem isso não importa muito assim, né? Se já é um personagem que tem atritos com a família e, né, é muito legal. Tiago, Tá me ouvindo? sim, Sim. Não, primeiramente eu achei bem engraçado essa colocação lá do que seria a refilmagem americana, né? Faltou só um God Bless America no é, final. seria isso, o cara com eles tomam a fazenda, né, do cara, né? Ou no contexto da Guerra Civil Americana. É sempre assim, que Exato. é a grande épico deles, né? Um dos comentários que eu fazia, até o Roger fez, foi essa questão também. Achei até o menininho parecido com o personagem daquele filme do Kiarostami, da casa do meu amigo Sim. aí, né? Uma pegada parecida, assim, realmente. Acho que, olhando assim, principalmente o Kiarostami, acho que dos iranianos, né? Dessa coisa, né, de transitar muito, os filmes transitarem muito, e lembra, acho que ele se inspirou muito nesse filme aí mesmo, né?
Uma dúvida que eu tenho, Barcinski, que é o seguinte: na Itália tem muito essa questão também de dublagem e tal. Esse filme, uma boa parte dele é falada nesse dialeto. Eu não Sim. sei se isso para o público italiano chega na época que lançou, chegou e fizeram tipo uma dublagem do italiano oficial. Eu acho que ele. Desculpa, e só aproveitando o ensejo desse negócio de lançamento, ele, assim, é um filme. Claro, aqui a galera tudo curte cinema e tal, e tá mais propensa a isso, mas é um filme extremamente longo e sem essas narrativas com reviravoltas, é muito na sensibilidade dos pequenos gestos. Você disse que no Brasil, na época, fez um sucesso, mas foi um sucesso tipo em clubes, em coisas cult, ou chegou a ir para um cinema de mais salas, de mais pessoas, vamos dizer, tá bom, não a sociedade em geral, mas um pouquinho mais além de uma bolha cinéfila, ter discutido isso na época. Vamos lá, então. Posso só te pedir uma coisa, Thiago? Eu tô ouvindo a minha voz na tua coisa. Posso te Ah, desligar teu peraí. microfone uns segundinhos? Pode, pode. Quando você falar de novo, você desmuta, por favor, tá? Tá bom. Vamos lá. Voltando, a primeira coisa do dialeto, né? Ele é falado num dialeto lá de Bérgamo, realmente difícil entender, né? Não sei se vocês tentaram entender alguma coisa, mas dá para entender quase nada, assim, é muito difícil. Eu não sei se ele foi lançado na Itália com legendas, né? Imagino que ele tenha sido lançado com legendas, né? Porque, por exemplo, é, tem uns filmes do Ken Loach, por exemplo. Tem um filme do Ken Loach, o Riff Raff, um dos melhores filmes dele. Ele é em inglês com legenda em inglês. Porque ele se passa no norte da Inglaterra, você não consegue entender uma palavra do que os caras falam. É uma coisa bizarra, assim. Então, isso é uma coisa que acontece. O que é interessante, foi legal você falar do som desse filme. Estava lendo uma entrevista com o Hermano Homem, uma entrevista antiga. Ele morreu em 2000, morreu em 18 ou 19, ele morreu há pouco tempo, né? Ele estava dando uma entrevista sobre a árvore dos tamancos e ele era documentarista, então ele estava acostumado a usar som direto, né? O que que é som direto? Som direto é a gravação do som no set de filmagem, né? Então você está lá no meio do documentário, você tem um Nagra, geralmente, né? Que é um gravador de coisa, você tem um microfone, um boom, e você capta exatamente o som que está rolando lá. Isso para documentário é muito importante, porque você não quer dublar um documentário, né? E eu diria que 98% do cinema italiano é dublado. Sempre foi dublado, né? Ele sempre foi dublado por razões econômicas, porque é muito mais barato você dublar um filme depois do que você fazer som direto. Tá? Parece bizarro falar isso, mas por quê? Porque você não precisa de estúdio para filmar, né? Tipo, um dos maiores problemas para você fazer som direto é a interferência externa. Então, você está filmando, passa um passarinho cantando, você tem que parar, porque quando você vai filmar o diálogo seguinte, não vai ter o passarinho, você não vai conseguir editar o som, entende? É muito difícil. Barulhos, avião passando, coisa. Então, assim, muito do cinema italiano e do cinema brasileiro também. O cinema brasileiro quase todo, muito pouco do cinema brasileiro, só o mais moderno, assim, que é feito com som direto, tudo dublado. O Zé do Caixão, por exemplo, nunca fez um filme com som direto até o último filme dele. Todos eles eram dublados. Mas esse filme, o Hermano Homem fez questão de fazer com som direto, né? Por duas razões. Uma, ele não ia conseguir fazer com que os atores dublassem depois, porque eram atores amadores, né? Geralmente, não eram nem os atores que dublavam as próprias vozes no cinema italiano, né? Eles filmavam, iam para um estúdio e dubladores profissionais faziam as dublagens. Isso rolou durante décadas no cinema italiano, né? Tanto que você vê os faroeste spaghetti, você tem lá o Klaus Kinski falando italiano, né? Né? Todo mundo falando, né? Mas nesse filme não. Nesse filme ele queria fazer o som direto porque ele não ia conseguir ter uma segunda chance de pegar a voz dessas pessoas, eles não iam conseguir dublar, e ele tinha um controle, digamos, técnico, porque eles estavam num lugar isolado, nesse lugar que não tinha barulho, não tinha carro, não tinha, sabe? Então ele teve a facilidade, digamos assim, para fazer o som direto. Então o filme é inteiro com som direto. É uma raridade. Em 78, cinema italiano, cara, ouso dizer que não se usava som direto. Entendeu? É muito difícil, muito difícil. E assim, sobre sucesso do filme, cara, é muito difícil a gente explicar para uma galera atual, assim, o que era cinema de arte. Não tinha essa divisão de cinema de arte, cara, e cinema comercial, entendeu? Tipo, Cria Cuervos do Saura ficou um ano em cartaz no Rio de Janeiro, cara, entendeu? Um ano em cartaz. Mamãe Faz 100 Anos
não saía de cartaz meses e meses e meses, filas de pessoas vendo, entendeu? Cinema italiano, no Rio tinha a rede Gaumont, né, que passava muito filme francês e filme italiano. Cara, os filmes ficavam meses em cartaz, não é exagero. Sabe? Até filmes assim, Irma La Dulce, eu me lembro do Billy Wilder, cara, não saía de cartaz do Paissandu nunca, ficava direto filas e filas de cinemas lotados, entendeu? Então, assim, não posso te dizer, não é Guerra nas Estrelas, não é Tubarão, entendeu? Mas tinha um público grande que ia ver e que sustentava a bilheteria desses filmes, cara. Tem alguns filmes, tem um filme do Alan Tanero, suíço, o Jonas, que fará 25 anos no ano 2000. Cara, esse filme era até uma piada, porque o pessoal dizia que o filme ia ficar em cartaz até o ano 2000. O filme é de 70 e poucos, né? E o filme não saía de cartaz, todo mundo ia ver, né? A Cumilança do Marco Ferreri, nossa, a Cumilança ficou anos em cartaz no Rio, passava em sessão de meia-noite, entendeu? Outra época, Thiago, outra época, cara. Hoje os filmes ficam em cartaz 10 dias lá na Reserva Cultural, em sessões com 3 pessoas, entendeu? Não tinha vídeo ainda, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, vídeo realmente assim, coisa de locadora mesmo, é do meio dos anos, final dos anos 80 para cá, né? Então você tinha que ir no cinema ver. E, cara, muitos exemplos assim, você pegar. Vai no arquivo da Biblioteca Nacional, é super legal isso, eu faço de vez em quando. Na hemeroteca digital, e, cara, procura os classificados de filme para você ver da época. Vai lá, Jornal do Brasil 79. Vai no caderno B e dá uma olhada nos filmes. Cara, é alucinante, assim. Você tem, sem exagero nenhum, 40 filmes em cartaz ao mesmo tempo, com 15 estrangeiros, um monte de filme japonês, filme europeu, passava de tudo, entendeu? Então, só para te responder assim, não dá para comparar com o cinema comercial americano, mas era uma coisa muito rentável. Tanto que todas as grandes empresas, Pathé, Pax, Gaumont, tinham cinemas no Brasil, né, cara? Eles passavam os filmes, né? Em São Paulo tinha uma comunidade japonesa gigante, os filmes passavam em vários, né? O Carlos sabe disso, né? Deve ser Passavam em interessante se vários cinemas. você conseguia discutir com mais pessoas, às vezes, né? Isso é uma coisa mais natural de se falar, né? Cara, não era uma coisa, não era uma coisa considerada intelectual. Posso te dar um exemplo, tá? Já falei isso aqui, mas, por exemplo, a minha avó, que não era uma pessoa intelectual, que era uma pessoa super simples e tal, ela usava sempre uma expressão. Quando tinha algum cara da novela que era bonitão, mas ela achava que o cara era, sei lá, meio esquisito, ela falava assim: Ih, esse aí é o maior Belo Antônio. Ela falava isso direto. E eu não sabia por que que ela falava isso. Depois é que eu fui ver. Belo Antônio é um filme do Mauro Bolognini, de 60 e poucos, com o roteiro do Pasolini, em que o Marcelo Mastroianni faz um cara lindo, mas impotente. E ele casa com a mulher mais bonita, mas ele não consegue engravidar ela. Esse era o Belo Antônio. Cara, Belo Antônio virou é, um termo usado pela classe média carioca ali para designar um cara que não dava no couro, basicamente, entendeu? E esse cara é bonitão, mas é Belo Antônio. Quer dizer, olha que louco, um filme escrito pelo Pasolini, né, dirigido pelo Mauro Bolognini, com o Marcelo Mastroianni, que vira uma piada assim na cidade inteira. Quer dizer, mostra também que essa intelectualização do cinema, o cinema de arte e tal, não existia esse conceito, cara. Entendeu? Não tinha. Todo mundo ia ver o Acossado, cara, sabe? Pô, minha mãe não é uma intelectual, foi ver os Godard todos, 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 todos. Ela viu todos no cinema. Entendeu? Era uma coisa normal você ver filme do Godard. Era uma coisa normal você ver filme italiano. Era uma coisa normal, sabe? Bertolucci, Conformista, cara. O Conformista era um sucesso, assim. As pessoas foram ver o Conformista, né? Outra época, cara. Outra época, assim. Eu acho que essa divisão de cinema e cinema de arte é uma coisa bem mais nova, assim. Daria até um estudo interessante para a É um gente tema isso aí, hein? tentar. O que que foi? Daria um bom tema, né, para um artigo ou para uma conversa, né? Legal Quando, isso. quando que o cinema virou cinema de arte? Exato, quando começou esse tipo de segmentação, né? Interessante essa visão. Uma última dúvida em relação ao filme, Claro. Francisco, não sei se você coloca. Você falou assim, os atores são amadores, né? E a história Sim. se passa, tipo, fim do século XIX. É, o que que ele... assim, porque as pessoas estão lá meio que reproduzindo os hábitos que elas eram camponeses da década de 70. Sim. Mas estavam fazendo o quê? Hábitos que seriam equivalente ao do século XIX ou eles estavam sendo instruídos para, tipo, dar
vamos fazer uma coisa um pouco mais arcaica, ou eles ainda estavam fazendo coisas do século XIX ali. E aí só Se- trocaram as roupas da galera. Segundo o homem, nem precisou trocar roupa. Caramba. Então, tipo, quase uns Amishes, assim, né? Quase que mantém numa. Cara, interior, assim, Lombardia, desculpa, eu vou só fechar aqui que eu tô me ouvindo Aham, aqui, fecha aí. tá? Segundo o homem, ele inclusive usou é, coisas que as pessoas tinham em casa como apetrechos para o filme, né? Ele não tinha, ele não precisou, digamos, criar uma cenografia, porque a cenografia já existia, aquele lugar era daquele jeito naquele período, entendeu? E eu acredito nele, cara. Eu acredito sim. Eu acredito que em algumas regiões, você vai no Brasil, em muitos lugares nos anos 70, cara, ele parece que é 100 anos antes, cara, né? Mas, Parece. mas isso não existe mais na Itália, hein? Ah, não. Se existe agora, tenho certeza que Não, isso não. não existe É, mais. é. Isso é o mundo Sim, passado. Isso é o sim. mundo passado. O que eu acho é que o homem, pelo que ele fala, ele viu naquele microcosmo ali a possibilidade de reproduzir uma coisa que era de 80, 90 anos E antes, né? Que ainda existia. Por isso que ele pediu para os caras falarem naquele dialeto, que era o dialeto que os camponeses falavam, ele pediu participação deles no roteiro. Então, pô, me conta aí as histórias que seu avô contava. Como eu falei, né? Conta aí a história exatamente como seu bisavô contava nas reuniões de família, como eram as festas e tal. Mas, cara, eu não acho que ele teve que dourar a pílula ali e fazer nenhum tipo de cenografia, não. Talvez uma coisa ou outra, né? Tirar de um rádio mais moderno, ele pode ter tirado e tal. Mas eu acho que as pessoas ainda estavam naquele lugar. Se todo mundo morava naquele lugar, eu realmente não sei dizer, talvez não, né? Mas que todos eles ainda falavam aquele dialeto e muitos deles viviam da... Tem uma... Vai no YouTube, tem uma entrevista muito legal do Hermano Homem para Criterion. É curtinha, cara. Se você procurar Hermano Homem Criterion lá, quando eles lançaram o Il Posto, eles fizeram uma entrevista com o Hermano Homem. E é uma entrevista curta, assim, tem uns 5 minutos, mas ele tá falando disso. Ele tá falando que ele mudou de volta para Lombardia nos anos 70 porque ele queria ter mais contato com a natureza e ele queria morar num lugar. Ele fala uma expressão muito bonita, cara. Ele fala assim: alguma coisa do tipo assim, a história é contada por quem vive nas grandes metrópoles e nas ruas movimentadas. Mas eu sempre gostei das vielas onde não tem muita gente. E eu acho que ali também tem muita história, né? Eu queria morar num lugar onde eu tivesse na viela e não na rua mais movimentada. Por isso eu fui morar lá. Cara, ele passou anos morando lá. Ele morou exatamente no lugar ali próximo onde ele filmou a Árvore dos Tamancos. É muito legal a, a isso que, ideia dele, né? isso que você está falando é bem verossímil, porque eu vou falar, eu sou filho de italiano. Na década de 70, finalzinho de 70, começo de 80, eu fui nos vilarejos que meu pai viveu, mas meu pai não é do norte, era do sul, né? Na Sim. Calábria, que eu ficava em cidade de montanha, né? Aí eu fui nos anos 2000. Nos anos 2000, meu pai já tinha falecido, mas os meus parentes lá disseram não. Em Paese não tinha nessuno, não vive mais ninguém, tá todo mundo embaixo, são cidades vazias. Então é bem provável que quando ele filmou, o pessoal estava lá mesmo, vivia aquilo. Lógico que com o progresso, como a Comunidade Europeia, depois mercado como europeu, depois União Europeia, a Itália virou uma grife, né? Sim, sim. Mas esse fenômeno das cidades fantasmas existe até hoje. Assim, a gente vai bastante para a Itália de férias, assim, a gente sempre fica nessas vilarejos, cara, não tem ninguém. É bizarro, assim, tipo, vilarejo com literalmente 15 pessoas morando, assim, um monte de casa fechada, tanto que tem aquela coisa de casa a 1 euro, né? Não sei se vocês sabem, né? Que o governo incentiva as pessoas a irem para lá de tanto é o êxodo, né? Dos jovens e da população em geral para cidades maiores, né? Mas eu tenho certeza que em 70 e poucos ali naquela região não era difícil achar um lugar daquele, não, né? Carlos, por favor. Oi, André. Primeiro, te agradecer por ter dado essa dica desse filme, porque quando estava passando lá nos anos 80, eu fiquei com bode de assistir, porque estava numa sessão de filme italiano e antes passou aquele O Evangelho segundo São Mateus, Do que é Pasolini. chato É pra chato. cacete, e esse era o filme seguinte, né? Eu falei, puta, só deve ter feito esse filme cabeça, chato pra cacete, e nunca assisti.
E aí, quando você deu a dica, eu falei, acho que a oportunidade não tinha nada a ver com o que eu estava pensando, entendeu? Ainda bem que você falou, que você acha que eu nunca teria assistido. É chato mesmo Ah, esse filme do Pasolini. E olha que eu sou esse, fã do cara, esse filme é chato. esse filme é muito chato. Aí, falando sobre a vida desses caras, eu vi uma entrevista, tem um festival em Bolonha, chama Festival do Cinema Ritrovato, né? Que eles pegam o filme antigo, restauram e passam ao ar livre. Ó, E faz alguns O anos. Ilan tá defendendo o Evangelho segundo São Marcos. Né? A gente faz uma sessão cinemateca dele, pode deixar. Então, eu estava vendo uma entrevista com os atores, acho que foi em 2019, tá? Eles passaram novamente e um dos atores não é o Mineck, é um dos meninos lá, estava lá presente para dar entrevista. E ele disse que várias das coisas que eles tem no filme, era hábito deles. Por exemplo, do porco, ele falou, não tivemos que fazer nenhum treinamento. A gente comia, na época, ele falou, não, nos anos 70 a gente comia É, porco daquele jeito. sim. Tirava o pelo, cortava É. pela barriga. Então, ele está dizendo que, ele falou o seguinte, lá não tem nada encenado. É, tudo que nós fizemos ali era da nossa vida. Ô, Eram Carlos, hábitos, e o né? que que aconteceu com o Mineck? O que que ele virou? Ah, boa pergunta. Hum. Esse menino que deu entrevista, ele falou, ele não chegou a mencionar. Tava ele, tava aquela senhora que lava roupa, Tadinho. e A da vaca, né? isso. E É. tinha mais uma outra atriz que eu não lembro agora quem era. Eram três que estavam na bancada dando entrevista. Não sei se tem não sei se tem no YouTube. Eu vi isso aí no Criterion. Mas se eu encontrar, eu passo para o André e ele passa para vocês. Aí, só uma coisa interessante, eu ganhei um tempo atrás um livro sobre Cannes, né? E tem ano a ano falando dos filmes que ganharam. E nesse ano, 78, é interessante ver os filmes que concorreram com ele. Aí eu anotei aqui para falar para vocês. Império dos Sentidos, do Oshima, Expresso da Meia-Noite, do Alan Parker, Olhos Vendados, do Carlos Saura, Amargo Regresso, do Hal Ashby, e Pretty Baby, Do do Luigi Imali. Mali, com a Brooke Shields. E é interessante que esse filme, Pretty Baby, era o grande favorito durante a exibição dos filmes. Mas, pelo que diz o livro, quem era o presidente do júri era o Alan J. Pakula. E ele tinha acabado de fazer o Todos os Homens do Presidente, e parece que ele forçou a mão para que ganhasse esse filme do Homem. Ah, Porque, mas assim, é difícil comparar, mas é um filme muito mais marcante do que Pretty Baby, né? É um filme mas maravilhoso. que o É, Pretty Baby era o que tava pegando fogo lá em Cannes nesse ano, pelo que eu li no livro, tá? Interessante. é muito E, interessante. E que competição, né? pô, só filmaço, né? E uma coisa, só para encerrar aqui, eu li recentemente um livro de um historiador italiano desconstruindo essa mística da cozinha italiana, né? Então, que vários pratos são lá da mama dos anos 20 e É. tal, e que isso é tudo criação moderna, tipo espaguete à carbonara, tiramisu, Ah, essas é? coisas. Pô, Ele lá veio você acabar com os nossos sonhos gastronômicos. Tudo bem. Não, isso é tudo criação de uns 20, 30 anos para cá para levantar a cozinha italiana, né? É mesmo, é? Pô, É muito interessante. Chama que livro é? esse aqui, ó. Denominazione di origine inventata. Tem em português? Tem. Ah, É é? Roberto Grandi, é Tá, o que nome do legal. autor. Mas E aí, nesse livro, peraí. O carbonara, calma aí, nos é, anos 70 eu ia na Calábria e os caras faziam carbonara. mas o Sem creme de carbonara, leite, sem nada disso. então, mas o carbonara que a gente conhece com bacon e ovo é criação americana depois da guerra, porque Ah, os italianos lá atrás não tinham
O Ah, tudo pobre bem, tudo bem. não É, Entendi. tinha ovo, não tinha creme de leite, entendeu? Interessantíssimo ele contar. é Não, muito faz sentido, faz interessante, sentido. é. Destruindo Sonhos, por Carlos Assato, né? Não, não, então deixa eu só para acabar. Nesse livro, ele conta uma coisa muito interessante. Muitos dos italianos que foram para os Estados Unidos no começo do século XX, sofriam de uma doença chamada pelagra. Pelagra é uma doença que vai descamando as mãos, tá? É bem terrível. E quando os caras foram ver, é porque os caras só comiam milho. E eram geralmente gente do norte. E no filme aparece isso, que a base da comida dos caras é milho. Então eu falei, puta, olha, tem até Mas aí, nisso. quando eles foram para os Estados Unidos, eles não comeram, não comiam mais o milho, ou por que que Não, eles aí, tinham? não, não, É, comeram outras coisas e se tá, curaram, mas muitos chegavam com pelagra, entendi. Que louco, né? muito louco, hein? Interessantíssimo. E no filme tem ele escolhendo o milho, né? Eu Aquela achei Muito polenta para legal. todo mundo, né? Aquilo é só isso É, polenta, entendeu? é. muito interessante. O coitado do Miner que anda 12 quilômetros para estudar, quando ele volta tem um pedaço de polenta frio. Porra, coitado, pô. Esquenta o negócio pro moleque, né? Mas é demais, né? Ô, André, Dado uma prata, né? você já imaginou um italiano que nasce hoje na Itália, de classe média, ver um filme desse? Acho que é um choque cultural para ele, né? Cara, eu acho que é, né? Ele deve até chorar, ele deve chorar, porque se você pensar que o italiano vai, vive com aquele luxo, com aquele style dele, ter aquela vida, já nasce com cigarrinho, É. você fica pensando, meu Deus, ele chora, fica nervoso. E o que é curioso é que o filme se passa perto de Milão, né? Que é a capital da Isso. moda e a capital da chiqueza, né? Do luxo italiano, né? Não é um filme que se passa na Calábria ou na Sicília. É um filme. Tanto que os caras pegam um barquinho ali no Rio, em pouco tempo eles já estão em Milão ali, né, cara? É Agora, engraçado isso, né? você falou uma coisa que, no seu comentário que tocou, a questão da natureza e a religiosidade, né? Você vê aquela cena aquela cena da moeda, que ele fica toda hora olhando para trás para ver se vê alguma coisa, mas a mesma coisa acontece quando o cara corta a árvore. Eles têm uma consciência do que estão fazendo uma coisa errada, né? É incrível, né? Aquela culpa, né? Como se aquilo fosse voltar para ele, né? O cara que acha a moeda no chão, ele perde a moeda, né? Isso, Depois ele né? põe a culpa no cavalo. Vê uma E o bruxa para salvar ele, né? exatamente. E o cara que corta a árvore perde a casa da família, né? Milha. Impressionante. É Ó, eu muito queria louco. eu queria só dizer que hoje vou dar um prêmio aqui para a Wilana, que é a mais bem vestida de toda a. Nunca ninguém foi tão bem vestido para uma sessão Cinemateca. Wilana, parabéns, você tá demais hoje, tá? É linda, a camisa do Cartola, né? Vou falar mais nada, né? É, agora eu quero ver quando eu aparecer com a camisa do Bahia, do Glauber. Você viu a camisa? Pô, é bonitona, hein? É bonitona, né? É Ah, bonitona, né? quinta-feira temos Bahia e Fluminense, então por enquanto vou me abster de fazer qualquer comentário sobre o Bahia. Mas é bonita a camisa mesmo, mas é bonita. Pô, é. Mas, Roberto, cara, a questão da natureza nesse filme é fundamental, né, cara? Aquela cena do avô mostrando pra netinha como ele vai botar adubo nos tomates, para ele ter o tomate 2 semanas antes. Cara, é um negócio de uma delicadeza, né? Uma coisa realmente. E ele vai lá à noite, né, sem ninguém É o adubo ver. de galinha, né? É o adubo de galinha que ele vai fazer a experiência. Acho que a cena, assim, do filme tem 3 horas, né? Então é bastante coisa, mas a cena que eu mais gostei foi essa dele combinando com a netinha. Não, a gente vai pegar o adubo de galinha e botar lá, porque vai dar 2 semanas antes, né? E aí é legal, depois ele colhe, eles vão os dois colher os tomates, né? Botam na cesta e vão vender lá No naquele armazém lá, restaurante, né? naquele É. armazenzinho lá. Acho que é a cena assim que eu mais achei bonita no filme, né?
aquele combinado do avô com a netinha, e os tomates ficaram bonitos pra caramba, né? Ficaram bonitos os Até vontade de tomates. comer. Agora eu achei que ia ser um monte de tomate, não era, né? Tipo uma cesta só, né? O cara, o trabalho do cacete pra vender, tipo, 12 É, tomates, mas né? ele plantou só um pedacinho ali perto É, daquela cerca e exatamente. tal, que ele até fala que a Exato. cerca ajuda a absorver o calor e de É. noite ela solta o calor. Mas Mas não dava pro aí cara tem a ficar. questão também desculpa, Moacir, tem a questão também do medo de ser punido, né? Ou então de É, ter porque ele aquela estava fazendo produção escondido, né? ali Ali era uma confiscada e tal, já produção que que ele dois não ia. terços era do patrão. Então, é, É. Ele não ia dar 2/3 do tomatinho de coco de galinha pro pois patrão, né? é. Tem razão. Mas, E também o medo de ser pego pelos vizinhos, né? Porque ele esconde, né, de todo mundo ali, ele vai de madrugada lá, né, Fez tudo na moita e tal, fez tudo então. na moita, né? É muito legal essa cena, realmente. André, Oi. a natureza está até na questão do sapato, né? Você vê que ele quebra o tamanco, você pensa assim, meu filho já apareceu com tênis rasgado, furado. Você vai na loja e compra. Ele foi atrás da árvore quebrar para fazer a sola do tamanco. Aí você vê aqui e fala assim, É, como que a gente era conectado com a natureza sim. e hoje a gente está vivendo o mundo do consumo, né? E a natureza, ela provê tudo para aquelas pessoas, né? Da colheita, né? Eles esperam se vai nevar porque eles sabem que é o começo de uma estação, né? Se chove, é, é fantástico assim, né? A relação dessas pessoas com a natureza, lá é uma coisa Você, no seu muito. comentário, falou que o filme não tem essa questão ideológica, mas é engraçado que ele tem uma hora que um cara está pregando lá no Tem. filme, É, mas não há conexão. Você percebe exatamente, é. que não há conexão no Não é discurso. que não tem a questão ideológica, é que os personagens principais desse filme, eles não são conectados com essa coisa. Você tem razão, tem o cara lá falando, os patrões, não sei o que, não sei o que. As pessoas não estão nem aí. O que eles querem saber é do cigano que vai lá vai vender tecido, né? Ou do teatro, né? Aquelas coisas das luzes lá, que é bonito pra caramba e tal, né? Eu não sei, eu acho que alguns filmes copiam muito algumas cenas desse aí, né? Se bem que é mais ou menos do mesmo período, né? O Bye Bye Brasil, né? Tem umas Sim, cenas bem parecidas, né? Com a é. caravana Holiday lá, né? Não tem? Não sei. Acho que é mais ou menos Tem até o do ar, mesmo tem o período ar. ali, final dos anos 70, né? E também até o mesmo estilo, porque o Cacá Diegues filma ali na região da Amazônia com o pessoal de lá, né? E o Cacá Diegues é muito essa coisa desse realismo fantástico, né? Ele adora essas coisas, né? Chuvas de verão e, né? Isso. Gangazumba também, né? Eu não sou grande fã do cinema do Cacá Diegues, mas ele foi muito influenciado pelo Fellini, né? Muito, né? Tipo, muitos filmes dele. A gente pode até fazer uma sessão cinemateca um dia se alguém aguentar ver o Bye Bye Brasil de novo, mas é um filme muito feliniano, né? Bye Bye Brasil é La Estrada até não poder mais, né? Mas o homem é meio anti-Fellini, você não acha? Quem? O homem. O Homem é totalmente anti-Fellini. É, Totalmente. É. totalmente, né? Totalmente. Totalmente. Assim, a minha. Não é que eu tenho bronca com o Fellini. Eu não acho que ele. Eu acho que os melhores filmes do Fellini são os filmes que as pessoas não curtem tanto. Eu adoro Oito e Meio, por exemplo. Eu gosto daqueles primeiros filmes dele, né? Mas eu não sou um grande fã de. Gosto lá do Dolce Vita e tal, mas eu não sou grande fã de Amarcord. Eu acho muito sentimental. Acho que o Fellini tem essa pegada. O Ilana falando que tem bronca do Fellini, sim. Muita gente tem, né, o Ilana? Ele é meio brega, assim, né? Ele é meio sentimentaloide, né? Mas Não, eu, é aqueles filmes dele com a Julieta Mazina, pelo amor de eu não Deus. aguento a Julieta Massina, acho ela insuportável, assim. Ela é a palhacinha engraçada. O Eu não Anthony aguento essa Quinn mete mulher. porrada nela. O Anthony Quinn, você fica até Senta a mamona na palhaça. torcendo pelo Anthony Quinn, né? E E Anthony Quinn. eu não compro ela de prostituta no Noite de Cabiria. Não Não. compro a Julieta Massina. Ela não tem cara daquele personagem. Eu não sei. Não, para mim, eu Mas você não gosta do ensaio de orquestra? gosto. É bonito Inside Orchestra, acho muito legal. Gosto Não, dos primeiros, Mulheres e e o Luz, aqueles. Vitelloni, pô. E o Vitelloni é o melhor O dele, pô. Vitelloni é engraçado, é legal pra caramba, né? Esses primeiros dele, Mulheres e Luz, o Vitelloni, o Shake com o Shake branco, né? Muito engraçado, com o Alberto Sordi e tal. Mas anos 70 pra cá Satiricon, tal. o que vocês acham do Satiricon? Cara, faz É um muito filme que tempo. eu não tenho Eu, opinião sobre aquele filme. Eu vi duas é, vezes, eu não tenho opinião sobre aquele filme. O que passa, eu não curto Roma, Satiricon, esses filmes mais místicos, Julieta dos Espíritos e tal. Eu não aguento, A cara. Julieta eu gosto.
Você gosta? Assim, Bom, acho Julieta legal. adoro. É. Mas não sei, eu gosto. Eu tô com o Roberto. Acho que o Fellini, o homem é o meio anti-Fellini, assim, né? No sentido de que não é rococó, né, Roberto? Não tem nada de rococó, não tem, né? Fala em melodrama, assim, os melodramas do filme é melodrama, melodrama, entendeu? Tipo, vai botar o filme no lugar do verbete, assim, É entendeu? isso aí. E a É isso aí. Julieta é a marca dos. Enfim. Desculpa, Carlos. Eu acho que a gente podia um dia fazer uma de alguns outros, do Zurlini, a gente podia fazer uma sessão cinemateca, a gente podia fazer uma sessão cinemateca no Mario Monicelli, tem tanto cara bom, né, do cinema italiano, diferente, né? O próprio Antonioni a gente nunca fez, né? O sessão cinemateca, né? Ia ser muito legal, né? Cara que eu acho muito incompreendido, assim, as pessoas costumam não curtir e tal, é meio chato e tal, mas, pô, a L'Aventura, filmaço, né? Maravilhoso, né? Tem que Aqueles ser esse. primeiros filmes dele são Pô, sim. inacreditáveis, né? Eu me lembro que o Antonioni veio pro Carnaval uma vez, só antes de passar pro Carlos, o Antonioni veio pro Carnaval e levaram ele numa escola de samba. E o cara já tinha uns 90 anos de idade, foi bem perto dele morrer. E aí ele no ensaio dormiu, cara. E, aí e aí eu me lembro que alguém falou assim, pô, levaram o Antonioni na escola de samba e o cara não aguentou e dormiu e tal. Falou assim, então manda a mulata ver lá a aventura pra ver o que vai acontecer. Aí ia dormir a bateria inteira, né? Lá no hotel, né? A bateria inteira da Mangueira dormindo, né? Vendo o filme, né? Vamos lá, Carlos. Não, André, só. Não sei se você assistiu aí também uma dica pro pessoal. Tem outro filme do Homem que eu assisti ontem, chama A Lenda do Santo Beberrão. Já vi com Rutger Hauer. É, Pô, você falou da religiosidade. Esse daí é esse é, religioso até o esse é, final, né? esse é, Mas esse é. eu gostei muito porque a gente fica com a imagem do Rutger Hauer lá do Blade Runner. Puta, não tem nada a ver, né? Eu achei um filme bem diferente, meio onírico, Sim, interessante. Não sei se é um interessante. grande filme, mas eu gostei. É um filme legal mesmo. E é isso, é um filme extremamente católico, né? Ele fez um filme que eu nunca vi com o Rod Steiger, que faz o Papa. Esse filme eu nunca vi, assim, que o Rod Steiger faz o Papa. Não lembro João Paulo, qual deles aí. Mas ele tem essa pegada eclesiástica, né? O Hermano Homem, né? Muito marcante, assim. Outra Sabe? diretora, uma cineasta que eu amo, desculpe, que a gente Imagina. poderia fazer era a Lina Wertmüller, né? Que acho que das cineastas, assim, ela. Outro dia a gente reviu o Mimimi o Metalúrgico, cara. É um negócio putz, é maravilhoso. Os filmes que é dela com o Giancarlo Giannini, assim, ela fez uns 5 filmes com O o Giancarlo Pasqualini é Giannini. dela também, né? Pasqualino Sete É, Belezas, o, o Mimi o Metalúrgico, Amor e Anarquia. Ela fez um monte de filme, cada um melhor do que o outro, cara. Pasqualino Sete Belezas, vocês não viram ainda, eu recomendo demais, assim. É um filme ela consegue. foi a primeira mulher indicada a melhor diretora, né? No Oscar e tudo, Eu acho que pelo foi, né? Pasqualino. Foi, né? É, É. e depois com mais 20 anos sem ter nenhuma mulher indicada. Não, é um filme que consegue ser engraçado, um filme sobre nazismo, né? Que consegue Sim. ser engraçado, né? O Giancarlo Giannini é demais. Uma vez o Giannini, ele atua naquele filme Hannibal, né? É o Hannibal que ele atua. Ele É o faz um, Hannibal, é. é o Hannibal, né? Ele faz É, um policial, se não ele me engano, faz um investigador policial lá. em Veneza, exatamente. E aí nas entrevistas pro Hannibal, tava lá o Anthony Hopkins e tal, e o Giancarlo Giannini. Ninguém queria falar com o Giancarlo Giannini, porque os jornalistas americanos tal, vai entrevistar o Giancarlo Giannini porque todo mundo queria falar com o Anthony Hopkins. Eu fiquei numa mesa, eu, mais uma jornalista mexicana e o Giancarlo Giannini, tipo, meia hora falando da Lina Wertmüller e tal. Não falamos uma palavra sobre o Hannibal. Ninguém queria saber do Hannibal. Não sei nem se eu publiquei, porque foi tão, assim, era tão fora do papo do que estava rolando, né? Mas é isso, né? Ele é um policial que é morto pelo Hannibal, não é isso? Em Veneza, né? É, 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 é isso mesmo. é isso mesmo. Eu Alguém? ia falar outra coisa, Sim, sobre neorrealismo italiano também, e sobre religiosidade. O final deste filme que a gente está discutindo, ele tem uma reunião muito grande com o Roma, Cidade Aberta mesmo, que é a sim. cena da execução
E as crianças estão É, olhando, todo é. mundo quietinho ali olhando. Enfim, acontece a execução, elas vão embora tristes, né, ao fim do filme. E nesse caso, ninguém vai embora, fica todo mundo em casa, mas de certo modo, é a família se preparando para ir embora, vai embora. E os outros ficam quietinhos. Que louco, né? Eu tava lendo uma entrevista, para me lembrar as coisas do homem e tal, tava lendo umas entrevistas sobre ele e vi uma entrevista do Scorsese, né? Quando o homem morreu. E o Scorsese falou que ele tirou muitas imagens desse filme aqui, o Will Posto, no Toro Indomável. Eu vou até rever o Will Posto para ver se eu consigo identificar. Ele falou que a fotografia desse filme foi muito marcante para ele, pro Toro Indomável, então vou rever. Esse filme acho que deve dar para achar aí no streaming não, mas nos YouTube aí é capaz de ter. Sensacional, maravilhoso. Galera, muito legal, então. É, só um recado rápido para quem não viu. Dia 16 temos o Clemente, tá? Dos Inocentes. Vai ser um debate sobre a história do punk no Brasil. Aí a gente vai ter que eu vou marcar a data aqui sobre Os Incompreendidos do Truffaut. Eu achei o filme no Vimeo, tem no Telecine, mas tem no Vimeo. E tava falando pra galera aqui antes que a gente vai fazer até o comecinho de outubro um debate com um cara chamado Gilberto, que é um dos maiores especialistas brasileiros em 78 rotações, um pesquisador do início da indústria musical e fonográfica no Brasil. As histórias inacreditáveis, assim. O cara tem disco de 1902, contando um monte de história incrível sobre como os discos eram gravados, como eram prensados. E não vou dar spoiler, não, mas tem uma história sobre a Chiquinha Gonzaga que, assim, vocês não vão cair da cadeira quando ele contar, porque é uma coisa sensacional, assim. E aí eu vou marcar com ele, então a gente vai ter três aí em setembro, tá? Amanhã eu vejo as datas certinho e já mando para todo mundo. Beleza? Valeu, galera. Brigadíssimo. Foi maravilhoso. Até a próxima. Wilana, parabéns, hein? Sua etiqueta aí tá perfeita, tá? Você tá vestimenta aprovadíssima, tá? Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, Barça. Até mais.